Existem outros países que têm o OEA como certificação? Tá curioso para saber se tem ou se não? Vem com a gente que eu vou soltar mais uma aula legal pra caramba para vocês entenderem se sim, se não, se dá, se não dá, tá bom? Então vem com a gente e solta a vinheta. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que entram, se inscrevem, compartilham, comentam as nossas aulas de coração. Muito, muito, muito obrigado. São 2 anos e alguma coisa no YouTube mostrando o Comex para todo mundo e mostrando que todo mundo consegue importar e exportar sempre, tá bom? Gente, estava analisando algumas situações que acontecem normalmente aqui no Brasil e me veio a pergunta: será que tem o OEA em outros países? E aí eu, conversando com algumas pessoas, falei, vou fazer uma aula para esse pessoal para mostrar se sim ou se não. Vamos nessa. Recentemente, gente, eu estive em um congresso aqui em São Paulo, certo tempo atrás, do Instituto Procomex, que inclusive eu vou colocar aqui na descrição o site do Instituto Procomex. E nesse instituto, nessa reunião que teve nesse instituto, foi fechado alguns acordos comerciais para colocação e instauração do OEA na América Latina. E antes que vocês me perguntem o que é o OEA, a gente já deu uma aula que inclusive está aqui em cima, sobre o que é. O OEA nada mais é do que o seguinte: antigamente, muitos tempos atrás, sim, literalmente muito tempo atrás, a gente tinha um outro canal, aula aqui em cima sobre canais, que era o chamado Linha Azul. O que era o Linha Azul? A empresa tinha lá sua certificação, etc e tal, e antes da carga atracar aqui no Brasil, sendo ela aérea, marítima, etc, ela já era automaticamente desembaraçada. Isso para importadores. Exportadores tinham o OEA também e agentes de carga também, despachantes, etc. Ou seja, é uma certificação a mais que coloca a sua empresa com um grau melhor de vistoria, de etc. De outras situações melhores com o Comex, junto à Receita, enfim. A linha azul ela foi extinguida há um tempo e ela voltou com outro nome, o chamado OEA. O OEA nada mais é do que o seguinte: é uma certificação que a Receita Federal vai dar para sua empresa, sendo ela importadora, exportadora, agente de carga, despachante aduaneiro também consegue o OEA. Trading companies são empresas que têm uma certificação melhor junto à Receita e que sim, ela não vira uma empresa que entra em contraste com a Receita. Não, ela é um parceiro da Receita Federal. A Receita Federal é um parceiro. Ou seja, a Receita pode contar com essas empresas. E existem algumas aqui no Brasil, etc. Alguns agentes de carga, alguns importadores e exportadores. Funciona da mesma forma. Você é importador, sua carga está chegando, ela automaticamente já é desembaraçada. Você é exportador, a mesma coisa. Está saindo, automaticamente é desembaraçada. Você é agente de carga, você tem uma certificação melhor. Enfim, tem uma série de requisitos que entram nisso. Beleza? Ok. E o OEA nada mais é do que o seguinte: uma certificação que ele começou a... ele foi inserido aqui no Brasil, mas ele tem como base de outros lugares, principalmente países da Europa. E essa certificação veio de lá e foi adequada para o Brasil. E outros países da América do Sul, Argentina, Paraguai, o Chile tem isso, o Uruguai tem isso, o Panamá, sim, tem o OEA.
E nesse congresso que eu fui, do Instituto Procomex, foi fechado parcerias entre esses países, ou seja, a Receita Federal brasileira, a Receita Federal de outros países, para fazer com que essa certificação tenha mais força. Ou seja, as informações passadas aqui do Brasil são as mesmas de classe de outros países. Ok. Eu chego num ponto que é o seguinte: tá bom, se tem OEA no Brasil, se tem OEA em outros países da América do Sul, da América Latina, etc., será que tem outros OEAs no mundo? A resposta é sim. Existe um OEA nos Estados Unidos que chama CTPAT, que é o nosso OEA aqui. O que é o CTPAT? Exatamente isso, uma certificação melhor para as empresas, tanto importadores quanto exportadores, como prestadores de serviços intervenientes, que vão ter uma classificação melhor, digamos dessa forma, com a Receita Federal deles lá. E aí é que tá. Foi fechada uma parceria, foi assinado um acordo entre Brasil e Estados Unidos para o CTPAT ser muito próximo, se não o mesmo que o OEA, seja a mesma denominação. No final das contas, o que acontece? Todas as informações do tipo regulamentarização, certificação, etc., que existe no OEA, considera o OEA brasileiro, que existe no CTPAT, perdão, considera o OEA brasileiro a mesma coisa. Se a sua empresa, vamos considerar dessa forma, é um importador aqui, tem o OEA, e quiser colocar uma empresa lá nos Estados Unidos, ela automaticamente já tem o CTPAT. E a mesma coisa a empresa de lá vir para cá. Acaba sendo super interessante, não precisa abrir outras questões. E o OEA nada mais é do que isso. É uma certificação que vai ter que sempre forçar a sua empresa a mostrar serviços, mostrar operações funcionando conforme o riscado, conforme a lei. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser muito bem feito. E sim, dá para ser um OEA. Requer tempo, requer trabalho, requer educação, requer um pouco de disciplina também. Mas o que acontece? A empresa CTPAT lá nos Estados Unidos, ela tem um reconhecimento muito maior lá. Para importar e exportar de lá é muito melhor. E tendo essa assinatura com o OEA brasileiro, ou seja, ele sendo a mesma função, tendo a mesma, o mesmo alinhamento, as duas funcionam perfeitamente. A empresa aqui no Brasil tende a ganhar. Ou, no final das contas, o nosso OEA brasileiro, que está caminhando para melhorar cada vez mais, ele vai tendo padrões americanizados. Lembra que eu falei no começo dessa aula que o OEA nada mais é do que padrões que vêm de fora do país, que são estabelecidos aqui, mas que são de outros lugares? Com o CTPAT, ele se coloca da mesma forma. E o CTPAT também tem origem de outros países. São padrões que as receitas federais de outros países colocam para suas empresas serem parceiras. Ou seja, empresa pública ou empresa privada que faz importação e exportação serem parceiras. Mostrem para a Receita que ela funciona da seguinte forma, do seu seguinte tratamento. No final das contas, todo mundo ganha. E os intervenientes a mesma coisa. O importador, o agente de carga, o despachante aduaneiro, a trade, tendo o OEA e conseguindo o CTPAT, beleza, ótimo. Então, sim, foi firmado um acordo entre países, ou seja, Procomex, nesse evento que eu fui, que foi firmado acordo com países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, etc., já tem mais um, os Estados Unidos. É o Brasil querendo regulamentarizar a sua Receita Federal, colocando práticas legais, colocando funcionalidades legais e colocando padrões para que as importações e exportações aconteçam mais facilmente. E uma outra questão, para você conseguir o OEA,
fala com o seu parceiro, seu despachante aduaneiro, ele vai te ajudar com isso. Tem muita empresa por aí que fala que faz o OEA para você, mas não confia muito. E tem muita informação também nas instruções normativas e no próprio Instituto Procomex, que eu sempre dou crédito para quem faz essas coisas, tá bom? Gente, aula diferente. Eu gosto de mostrar para vocês que tem, sim, saída para tudo e que tem certificações para tudo, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que faço? É consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar, exportar mais fácil. É com a gente que o caminho das pedras está sendo cada vez mais traçado. Aliás, pessoal, estou vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve. Então vamos lá. Se inscreva no canal e torne-se um marinheiro de primeira viagem. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você receber as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que se faz em campo e o Pergunte ao Thiago, que é lá do Instagram, mas acaba virando um quadro aqui no canal. Vocês vão entender mais ou menos a temática. E não dói nada para nem seguir e nem virar uma linha de primeira viagem. Mas além disso, você já deixou o seu like? Então deixa o seu like. Faz o YouTube entender que esse canal tá legal pra caramba e ele mesmo disseminar isso para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que quer colocar a certificação OEA na empresa dele entender que sim, isso é muito válido para todo mundo. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, tirar todas as suas dúvidas, deixar aquele elogio bacana ou aquela crítica que faz a gente crescer e amadurecer cada vez mais. Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para você conseguir tocar a área. A área é incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.